A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Salve, salve Parauapebas! Hoje, dia 23 de setembro, estamos começando mais um boletim informativo da Prefeitura de Parauapebas. BIP sem a presença do nosso amigo Ederson Andrade, que está doentinho, e sem a presença do nosso amigo Laércio de Castro, que está bem da vida, curtindo umas férias. E hoje, olha só, é Dia Nacional do Agente de Trânsito. Você está cuidando bem aí? Você que dirige nas ruas, você dirige direitinho? Você é gentil? Precisamos, aliás, de gentileza. E para conversar sobre o assunto, trouxemos duas pessoas que entendem tudo de trânsito aqui em Parauapebas. A Narjara Brandão, que é coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito, NET, aqui de Parauapebas, e o Abias Nascimento, que é agente e que também trabalha aí no NET. Tudo bem, Narjara? Tudo bem, Abias? Tudo bem, tudo bem. Obrigada, né? Obrigada por esse espaço, né, que vocês estão fazendo aqui. Rani, quero agradecer, quero fazer os cumprimentos a você e a todos os telespectadores, né, que vão estar assistindo a gente, vão estar nos ouvindo também, né. Agradeço a todos por essa oportunidade. Tudo ótimo, Rani. É um prazer estar aqui, esse espaço, né, porque muitas pessoas a gente aborda na rua, mas esse espaço aqui alcança um número muito maior, né? Ai, que bom, porque até o assunto que a gente vai tratar, tem gente que não gosta muito, vocês concordam? Tem gente chateada com o trânsito, mas que a gente precisa fazer uma campanha. É verdade. Tem coisas que não gosta, mas é preciso a coletividade, né? Então, as particularidades, às vezes, é melhor deixar de lado em prol da coletividade. Nesse caso do trânsito, ninguém é isolado, todos nós... não é só um que transita pela cidade. Então é preciso deixar suas particularidades de lado e, sim, olhar mais para a coletividade. É importante, porque no Brasil inteiro estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito. Qual é a diferença, vocês podem explicar, para o Maio Amarelo, para esta semana? Porque, na verdade, e é bom que a gente diga sempre, que essa campanha de conscientização no trânsito, aqui em Parauapebas, pelo menos, ela não é uma campanha só de agora. Ela prevalece o ano inteiro, porque, inclusive, o NET, os dois estavam falando agora, só neste ano já já realizou 140 ações com o público, diretamente, sem contar as outras ações, né? Então, é um trabalho constante. Então, dá para vocês explicarem a diferença de um para outro? Olha, eu vou deixar a diferença para explicar com o meu colega Abias, mas eu vou já dar uma adiantada e falando que o NET, né, o Núcleo de Educação para o Trânsito, nós trabalhamos o ano inteiro. Desde janeiro nós estamos trabalhando até agora o mês de setembro, como você acabou de falar, né, por volta de umas 140 ações. Nós trabalhamos com todos os públicos, né, desde crianças até os idosos, né, fazemos diversos trabalhos. E, assim, tem uma diferença? Com certeza tem, né? Que no mês de maio e no mês de setembro, a gente tem um trabalho mais intensificado. Não quer dizer que nós não trabalhamos os outros meses do ano. Trabalhamos sim, e muito, né? Só que trabalhamos bem mais no mês de maio a gente vê. E no mês de setembro. Aí eu vou deixar para o meu colega aqui explicar a diferença de um para o outro. O Abias está nervoso, mas não precisa ficar nervoso, viu? Não. É o seguinte, a questão do Maio Amarelo, ele surgiu em 2014, a primeira edição do Maio Amarelo, em decorrência da primeira semana, da primeira década de ações de segurança no trânsito, né? A ONU ela propôs aos países diminuir 50% o número de mortos e feridos no trânsito. E aí começou em 2011 até 2020, certo? Todos os países que acordaram lá diminuir 50%. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que tomar atitudes para, através das leis, através de várias situações que pudessem diminuir em 50% o número de mortos e feridos no trânsito. E aí o Maio Amarelo surgiu exatamente isso, em 2014, como uma proposta para poder conscientizar as pessoas, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de número de mortos e feridos no trânsito. E é isso que aconteceu, né? Desde Diminuímos esse índice, 50%? Nós não diminuímos, o Brasil não conseguiu alcançar
alcançou menos de 30%, mas nós já estamos na segunda década, então para diminuir o processo continua, é contínuo. Então, nós estamos na segunda década. E o DMTT, o Núcleo de Educação para o Trânsito, trabalha desde o início. E diferente de muitas cidades que pode trabalhar a questão da educação de trânsito mais nesses 2 meses, né, que é setembro, que é a Semana Nacional do Trânsito, e o Maio Amarelo, o NET, ele trabalha o ano inteiro. Todos os meses nós temos campanha voltada para a questão da educação, de conscientização. Por quê? Porque a conscientização, eu digo que o tripé do trânsito é sinalização, fiscalização e educação. E eu coloco a educação como a mais importante. Por quê? Você chega, experiência, um dia a gente foi fazer abordagem numa vila. Aqui nós temos a Palmares, né? Sim. Nós temos várias vilas aqui, Cedere, Sansão, isso, a Paulo Vila Sansão, Fonteles. Paulo Fonteles, tem várias vilas. E um dia, fazendo abordagem numa dessas vilas, a gente se depara lá que lá eles não seguem as regras de trânsito, né? Pois a fiscalização está muito distante. Não tem como a fiscalização estar lá todos os dias, né? Mas tem muita cidade, muitas vilas que são assim, né? Que a gente vê então muita coisa as pessoas absurda. lá não usam capacete, não utilizam cinto de segurança. E a gente chega lá e vê aquele choque de realidade. Eles vê a gente, eles ficam até um pouco apavorados. Falam, o que é que eles estão fazendo aqui? Vão levar minha moto. Mas o Código de Trânsito, o principal objetivo não é a punição, mas é salvar vidas. Então a fiscalização, a educação, a sinalização trabalha nesse propósito, de salvar a vida. Então eu abordei uma pessoa lá, um cidadão, e aí eu falando da importância do uso do capacete, falando que ele pegava lá, ele estava na vila, mas ele saía da vila e pegava lá a rodovia, né? Que passa muitos caminhões, ônibus do pessoal do Salobo ali. Falei, olha, essa questão do capacete não é porque a gente não está aqui para lhe multar, não é porque não existe uma fiscalização intensa, mas é a sua vida, a conscientização. Aqui, essa moto aqui pode quebrar e você pode repor as peças. Agora, como é que você repõe sua cabeça? A gente tem que lembrar que segunda-feira agora, estávamos conversando antes de iniciar o programa, a morte daquele rapaz aqui que ele estava sem capacete. Ali no bairro Parque dos Carajás. Né? Sim, justamente. É isso que a gente sempre fala em nossas palestras, que a questão de conscientização, que o uso, por exemplo, o uso do capacete, nesse caso, por exemplo, o uso do capacete, ele não evita um acidente, porém ele pode evitar a morte, né? Evitar chegar a uma fatalidade. Até sequelas também, exatamente, né? A questão de sequelas. E a gente sempre comenta sobre isso, como o meu colega Bias acabou de falar sobre a questão da educação para o trânsito. A educação, ela é a que chega primeiro, né? Como ele está falando, às vezes tem locais quando vai iniciar a questão da municipalização do trânsito, a educação ela tem que chegar primeiro. Não tem como chegar primeiro com fiscalização, chega primeiro, às vezes, com a sinalização. A educação ela é a primeira que chega e a que continua, que não pode sair nunca. Eu imagino que o trabalho de vocês seja intenso, desgastante, estressante, porque Parauapebas é uma cidade que tem crescendo muito. E o número, eu estou aqui há quase 7 anos. Nesses 7 anos, é perceptível que a cidade, o trânsito, ele está muito maior, ele está muito mais movimentado e está muito estressante. Então, a campanha de conscientização para adulto, eu imagino que não é fácil porque a gente vê que falta muita gentileza. Gente que dirige vive isso na pele. Então, é muito importante que as pessoas se atentem. Se estressa menos no trânsito, faz que nem eu, quer dizer, mais ou menos. Que às vezes eu me estresso também. Daí a necessidade também de vocês, a importância que vocês dão de fazer as palestras nas escolas, né? E isso vocês têm feito. Sim, a campanha contou com isso. Sim, tem campanha, não só agora. A prefeitura, a nossa secretaria, a Sense, ela tem um programa que é o Mais Segurança e Cidadania nas Escolas. E é o ano todo, o ano inteiro. O ano inteiro e não só este ano. Já continua, para continuar durante todo, nesse ano e mais os outros anos que estão por vir. Já tem programação para o ano que vem. Aí nós fazemos parte desse programa. O NET faz parte, né? E assim como eu vou estar falando só do nosso ponto agora aqui, que é o trânsito. A gente trabalha com crianças. A gente leva teatro, leva brincadeira. São 3 dias extremamente intensos.
nas escolas, trabalhamos com várias turmas. As crianças recebem bem isso? Elas gostam? Extremamente receptivas, gostam muito, principalmente quando vê a gente fardada, eles amam. Ela vê a gente fardada, elas querem tirar fotos. Já querem ser a gente. Querem pegar na mão. Querem pegar na mão. No último eu fui constrangido até pra dar autógrafo. Olha só! Aí eu nunca tinha... Vai ser da Globo aí agora. A professora lá falou assim, escreve aí alguma... Eu falei, mas eu não sei nem como é que dá autógrafo. Ela falou, escreve o nome dele aí, escreve uma coisa, senão esse menino não vai me deixar em paz na sala de aula. Então as crianças, elas recebem assim, elas vê a gente assim como algo a ser seguido, entendeu? Então ali é muito importante, porque aquilo que a gente fala ali, as regras de trânsito, eles pegam mesmo como eles verdade, assimilam. eles absorvem e eles são multiplicadores. Então ali a gente mostra para ele as regras de trânsito de uma forma lúdica, mas que fica ali gravado. E eles eles mostram como eles faz e a gente fala, ó, tá errado, tem que ser dessa forma. Então são várias atividades que eles amam o nosso trabalho. Criança é muito bom trabalhar com criança, porque assim, eu entendo que entendo, e isso é fato também, é o futuro, né? Criança é o futuro. Esse é um trabalho que é a longo prazo, porém é permanente. Inclusive, vocês, é bom que vocês divulguem aqui, porque vocês estavam me contando que quem quiser escola, uma igreja, uma organização não governamental, uma comunidade, um centro comunitário, que queiram a palestra do Núcleo de Educação no Trânsito, vocês têm um contato, a gente já poderia passar isso daí, sim, né? Sim, poderíamos. Como é que as pessoas podem fazer para pedir essas palestras? Olha só, tem 2 contatos no DMTT. Tem o da fiscalização, que eu vou estar passando posteriormente, mas a princípio eu vou dar logo o que é o do horário administrativo, que tem contato direto conosco. É o 3346-4644. Repete. 3346-4644. De 8 às 18. De 8 às esse 18. horário atende esse telefone. O NET atende de 8 às 14. Vocês podem fazer no meio da semana, no final de semana? Como é que é isso? Nós fazemos de segunda a sexta. Esporadicamente, alguma situação extremamente atípica excepcional acontece fora do horário administrativo. Inclusive agora, sábado nós estaremos... Amanhã, né? Nós estaremos no SAMUzinho. É um projeto do SAMUzinho com as crianças. Conheço. Pois é. Essa semana, como é a Semana Nacional do Trânsito, nós fomos convidados para poder darmos a aula, assumirmos lá a questão do ensinamento das crianças sobre trânsito. Então, lá o projeto é no sábado. Então, não tem como a gente ficar preso no horário administrativo. Então, existem situações que a gente tem que ser flexível, né? Sair da nossa caixinha. Exatamente, e atender, porque o nosso objetivo é salvar a vida, o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas, por isso que nós estamos abertos a todos os públicos. Quem tiver interesse pode nos chamar. Procurar, né? Até porque vocês também estavam citando números, porque é impressionante, né? Podem ter muitas campanhas, mas se a pessoa não colocar realmente a mão na consciência, não pensar no outro, nas pessoas que caminham, nos ciclistas, né? Nas ruas. Tem lugar que você pode correr, tem lugar que não pode correr. Tem lugar que é 30 quilômetros, né? Eu estava até discutindo que 30 quilômetros é muito pouco. Mas tem que ser assim, né, Bias? Tem que ser. Porque é o seguinte, existe as regras, tá na lei, as regras do trânsito lá. E o legislador, ele pensou em quê? Em salvar vidas. O objetivo das leis, as regras, é para salvar vidas. Então, muitas pessoas não têm o conhecimento da legislação, né? É importante tanto o pedestre como o ciclista, o motociclista e o motorista conhecer as normas de circulações e conduta do Código de Trânsito Brasileiro. É preciso ler, porque a gente não pode alegar o desconhecimento da lei. Tem gente que só faz, tira CNH, nem lê nada, não aprende nada e acha que pode dirigir de qualquer jeito, é isso? Exatamente. A maioria das pessoas, infelizmente, é assim que acontece. E, Rani, eu também queria aproveitar para a gente falar um pouco sobre, para voltar um pouco ao assunto, para não ficar muito aleatório, sobre a questão da criança. A gente estava falando agora há pouco, e aconteceu uma situação inusitada, aí isso eu queria aproveitar e pedir para os pais, né, um apoio. Diga. Em uma das nossas brincadeiras lá, que é a Menicidade, né, nós fazemos um percurso consciente, explicando como que mostrando as placas, nós temos o semáforozinho e como que é para parar, onde ter atenção, faixa de pedestre e tudo, onde não pode estacionar.
E quando a gente inicia, um dos nossos educadores lá do trânsito fez umas perguntas lá, né? Perguntou assim, que carro que vocês vão ter, né? E tal. Aí um disse até assim, eu vou ter uma Ferrari, né? Ai, então, quem sabe? Né? Ele disse que você tem uma Ferrari, né? Sabe? Até então tudo bem, a gente não achou nada estranho. Porém, que no meio do percurso, ele estacionou no local proibido. Aí ele perguntou, você percebeu que você colocou no local proibido, né? E aí, agora... Não tá errado? Você vai ter que tirar o carro, né? Ele falou, não vou tirar não, porque eu vou ter muito dinheiro, eu simplesmente pago a multa. Gente. Então, isso é uma criança por Quantos volta anos de 8 a 10 anos de idade, que é uma média de idade que a gente estava trabalhando naquele dia. Ele deixou bem claro, eu Claro. vou ser rico, Ele então disse se eu vou que ser ser rico, eu vou ter rico, muito dinheiro, então eu só pago a multa, E deixa ele aí. iria pagar a multa. Isso, assim, seria cômico se não fosse trágico, como diz nosso Sim. colega, né? Jornalista, Preocupante. né? É muito preocupante, porque, assim, é uma criança. De onde isso veio, né? De onde veio essa educação? E, geralmente, eu não digo que pode ter sido dos pais, mas geralmente vem de casa, geralmente, esse tipo de educação. Sim. Então, a gente pede sempre que os pais, os responsáveis por as crianças, Deem exemplos. eles deem exemplo, deem educação para as crianças, que não adianta eles estarem, a criança a nascer, até os 18 anos de idade, você coloca uma criança no meio da moto, sem capacete, os dois de capacete, protegido, bonitinho, todo mundo com jugular, e a criança lá desprotegido. Aí passa uma viatura, esconde que tá vindo a gente de trânsito. Entendeu? Tá dentro do carro, tá de forma errada. Baixa a cabeça que vocês estão em lotação, tá vindo agente de trânsito. Duas situações. Coloca a gente como uns vilões, entendeu? E ensina a criança no caminho errado. Quando tu chega com 18 anos de idade, ela vai tirar uma CNH, aprende que tudo aquilo foi errado. Mas Acha que pode tudo. Mas se inculcou até os 18 anos na cabeça da criança que aquilo, o certo era aquilo, não tem como mudar depois dos 18 anos. É muito difícil. Lógico que tem, mas é uma probabilidade absurda de mudança, entendeu? Então, o correto é os pais ajudarem a gente, porque não adianta nós fazermos campanha o ano todo, intensificarmos no Maio Amarelo, intensificarmos no mês de setembro, lutarmos ardentemente ali no sol, nas blitz, indo para tudo quanto que é lugar, estudando para dar o melhor nosso nas palestras, tá aqui tentando alcançar um público maior, se em casa os pais não ajudarem. Entendeu? Entendo. A gente precisa muito do apoio dos pais. Najara, a Bias, o assunto é extenso. Eu nem falei aqui da faixa de trânsito, que os pedestres vão metendo o pé de... Ei, quando você for atravessar numa faixa de pedestre, faz um sinal, entendeu? Que aí a gente para, liga o pisca-alerta, não tem perigo, não ocorre acidente. Então, quando você for atravessar, dá um aviso pro motorista, que é pra gente parar direitinho, tá bom? É porque o nosso tempo está esgotadíssimo, né? Mas nem falamos do número de mortes aqui, de julho a setembro de 2022. Nós tivemos, este ano, 5 mortes, no ano passado foram 3 mortes, né? Nós tivemos também lesionados, gente, em 2021, 58, neste ano, de julho a setembro, 62, isso apenas dados do DMTT, né? Que aí a gente não tem números aí dos hospitais, né? Da UPA, mas a gente não tem mais tempo para falar, infelizmente, só que o BIP continua, a gente pode conversar mais, sim, continuar essa campanha até o final do ano e sempre procurando conscientizar. A gente podia fazer um programa só sobre pedestre, né, de motoqueiros? Com certeza. Com Podemos. certeza. Você pode chamar pode quando marcar quiser. que nós estamos à disposição. Com Tá, certeza. então, obrigada pela presença de vocês, foi ótimo, vocês serão chamados novamente, foi um prazerzaço e parabéns a todos os agentes de trânsito. Para nós foi um prazer também, muito prazer. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Que eu acredito que através de programas como esse, a gente pode alcançar um número muito maior daquilo que a gente está fazendo durante o dia. Apesar de termos várias abordagens, mas ainda a tecnologia veio para nos ajudar nesse ponto de a informação chegar mais longe. Obrigada a vocês dois. A gente fica por aqui. Um bom final de semana para todo mundo. E a gente volta na sexta-feira que vem. Durante a semana, nós temos aquele BIP com o Marcelo Duarte por enquanto, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.